os 10 melhores jogos de todos os tempos. E aí, galera, beleza? Francisco Silva na área, pronto para uma viagem nostálgica no mundo dos games. Preparem-se para mergulhar de cabeça nos melhores dos melhores, os jogos que marcaram época e mudaram para sempre a história dos videogames. Mas antes de começarmos a gritar Hadouken e It's a Me, Mario, vamos combinar uma coisa. Essa não é a lista definitiva, ok? É a minha lista, baseada no impacto que esses jogos tiveram em mim e na galera gamer como um todo. Então, preparem os controles, a pipoca, o guaraná e vamos nessa aventura épica pelos 10 maiores jogos de todos os tempos. Começando a nossa lista com um estrondo, temos Nome do Jogo, no 10º lugar. Lançado em ano de lançamento pela lendária desenvolvedora, esse jogo conquistou o mundo com descreva brevemente o gênero e elementos-chave do jogo. Explique em algumas frases as razões pelas quais o jogo está nesta posição, focando em um ou dois elementos principais que o tornam especial. Nome do jogo. Pode não ser o jogo mais inovador de todos os tempos, mas destaque um aspecto específico do jogo e explique como ele impactou os jogos subsequentes ou a cultura gamer. E vamos ser sinceros, quem nunca passou horas jogando, mencione um aspecto memorável do jogo, como um personagem, mecânica ou momento icônico. Na 9ª posição, temos um clássico absoluto que redefiniu os jogos de gênero, Nome do Jogo. Desenvolvido pela desenvolvedora e lançado em ano de lançamento, este jogo elevou o nível com mencione as características inovadoras do jogo. Nome do Jogo foi um marco na história dos games por causa de destaque uma inovação específica e explique seu impacto. Lembro como se fosse hoje a primeira vez que compartilhe uma experiência pessoal memorável com o jogo. Foi simplesmente épico. Conclua o capítulo com uma breve declaração sobre o legado duradouro do jogo. Preparem-se para entrar em um mundo de descreva a atmosfera e o gênero do jogo, com o nosso 8º colocado, Nome do Jogo. Lançado em ano de lançamento pela desenvolvedora, este jogo nos cativou com mencione os elementos mais memoráveis do jogo. Nome do Jogo era diferente de tudo que já tínhamos visto antes, com destaque às características inovadoras do jogo e como elas impactaram o gênero. A trilha sonora, a história, os personagens, tudo em Nome do Jogo era simplesmente memorável. Quem nunca ficou de cabelo em pé com mencione um momento icônico, personagem ou elemento do jogo. Conclua o capítulo com uma breve reflexão sobre o impacto cultural do jogo ou como ele influenciou jogos posteriores. Chegamos ao 7º lugar da nossa lista com um jogo que dispensa apresentações, Nome do Jogo. Desenvolvido por desenvolvedora e lançado em ano de lançamento, este clássico instantâneo nos transportou para o mundo de descreva o universo do jogo. Nome do Jogo conquistou jogadores de todas as idades com mencione alguns dos principais atrativos do jogo, como jogabilidade, história, personagens, etc. Destaque um aspecto específico do jogo e explique por que ele foi tão inovador ou memorável. Até hoje, Nome do Jogo continua sendo referência para jogos de gênero, e sua influência pode ser vista em vários jogos modernos. Abrindo o nosso top 5 com chave de ouro, temos Nome do Jogo. Lançado em ano de lançamento pela desenvolvedora, este jogo revolucionou o gênero com mencione as principais inovações do jogo. A premissa era simples, mas genial. Explique brevemente a ideia central do jogo e por que ela foi tão bem sucedida. Nome do Jogo não era apenas um jogo, era um evento social. Lembro de virar a noite jogando com a galera, dando muita risada e suando frio para ver quem levava a melhor em mencione um modo de jogo popular ou uma lembrança pessoal.
Conclua o capítulo com uma breve declaração sobre o legado duradouro do jogo e como ele influenciou jogos multiplayer. Na quinta posição, temos um verdadeiro gigante da indústria, Nome do Jogo. Criado pela renomada desenvolvedora e lançado em ano de lançamento, este jogo redefiniu o significado de Nome do Jogo. Era uma obra-prima em todos os sentidos, desde mencione um aspecto técnico impressionante do jogo, como gráficos, trilha sonora ou design de níveis, até mencione outro aspecto notável, como história, personagens ou jogabilidade. Até hoje, me arrepio só de lembrar. Conclua o capítulo com uma breve declaração sobre o impacto cultural do jogo e como ele continua a inspirar desenvolvedores e jogadores. Quarto lugar, Nome do Jogo. Chegando ao nosso top 4 com tudo, temos o incrível Nome do Jogo. Lançado em ano de lançamento pela desenvolvedora, este jogo conquistou nossos corações com mencione os elementos mais cativantes do jogo, como personagens memoráveis, história envolvente ou jogabilidade inovadora. Nome do Jogo não tinha medo de ousar, e isso ficou claro em mencione um aspecto arriscado do jogo que valeu a pena. O jogo era desafiador, recompensador e, acima de tudo, divertido. Lembro de passar noites em claro tentando. Mencione um desafio ou objetivo memorável do jogo. Conclua o capítulo com uma breve declaração sobre o legado duradouro do jogo e como ele ajudou a moldar a indústria. E chegamos ao nosso pódio. Em terceiro lugar temos o lendário Nome do Jogo. Desenvolvido pela icônica desenvolvedora e lançado em ano de lançamento, este jogo mudou para sempre a maneira como vemos os jogos de gênero. Nome do Jogo era a combinação perfeita de mencione os principais elementos que tornaram o jogo um sucesso, como jogabilidade, história, gráficos, música, etc. A história era tão envolvente que me sentia dentro do jogo. Compartilhe uma breve lembrança pessoal que demonstre o impacto emocional do jogo. Conclua o capítulo com uma declaração concisa sobre o legado duradouro do jogo e sua influência na cultura popular. Em segundo lugar, quase alcançando o topo do Monte Olimpo dos videogames, temos Nome do Jogo. Este jogo épico, lançado em ano de lançamento pela magnífica desenvolvedora, redefiniu o que significava ser um RPG de mundo aberto. Nome do Jogo era gigantesco, com um mapa colossal cheio de segredos, missões e personagens memoráveis. Sério, acho que nunca explorei tudo nesse jogo. A história era de tirar o fôlego, com reviravoltas chocantes e momentos emocionantes que me fizeram rir, chorar e tudo mais. Mencione um aspecto específico do jogo que o torna verdadeiramente especial, como um personagem memorável, uma missão épica ou um momento de partir o coração. E finalmente o momento que todos estavam esperando. O jogo que conquistou o primeiro lugar na nossa lista de melhores de todos os tempos é Nome do Jogo. Lançado em ano de lançamento pela lendária desenvolvedora, Nome do Jogo não é apenas um jogo. É uma obra de arte interativa que transcende o meio e se torna uma experiência inesquecível. Nome do Jogo tem tudo uma história envolvente e emocionante. Personagens inesquecíveis que parecem saltar da tela. Um mundo lindamente realizado que implora para ser explorado. E uma trilha sonora de arrepiar que te transporta para o coração da ação. Nome do Jogo não é apenas um jogo, é uma lenda. É a prova de que os videogames podem ser arte. E é por isso que ele merece o primeiro lugar na nossa lista. Ufa! Essa foi uma viagem e tanto, né? Do 10º ao primeiro lugar, cada jogo nesta lista deixou sua marca na história dos videogames.
e espero que tenham curtido relembrar esses clássicos comigo. E aí, o que acharam da minha lista? Concordei com suas escolhas? Deixem nos comentários quais jogos vocês acham que deveriam ter entrado na lista e por quê. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele like maroto para fortalecer. Até a próxima, galera!